Olha só essa história. Um helicóptero, quase meia tonelada de cocaína e, no meio de tudo, uma família de políticos super influentes. Pois é, vamos mergulhar hoje nos detalhes do famoso caso Helicocá, que é, sem dúvida, um dos escândalos mais intrigantes, para dizer o mínimo, da nossa história recente. Para a gente entender essa história complexa, nós dividimos a análise em 5 partes, ok? Primeiro, a gente começa com a apreensão em si, que foi milionária. Depois, vamos ver quem eram os donos do poder por trás da aeronave. Aí, a gente entra numa parte bem esquisita, uma investigação cheia de suspeitas. Em seguida, a gente se pergunta, por que a mídia ficou tão quieta? E para fechar, aquela reflexão que não quer calar. Afinal, para quem a justiça realmente funciona no Brasil? Bom, vamos lá. Tudo começa no dia 24 de novembro de 2013. Naquele dia aconteceu uma operação policial que, a princípio, parecia um baita sucesso no combate ao tráfico de drogas. Parecia. Pensa no número grande. Foram 445 quilos. É isso mesmo, quase meia tonelada de droga apreendida pela Polícia Federal e pela Militar lá no Espírito Santo. E não era qualquer droga, não. Era pasta base de cocaína pura. Para se ter uma ideia, essa foi a segunda maior apreensão na história do estado. É muita coisa. E o valor disso tudo? Bom, o valor de rua estimado era de, pasmem, 50 milhões de reais. E o destino final desse carregamento todo? Europa. E o trajeto que essa droga fez mostra o tamanho da operação, né? Era algo internacional. O helicóptero saiu lá do Paraguai, fez uma parada estratégica em São Paulo, onde parece que descarregou uma parte da carga e foi finalmente pego em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Ok, uma carga milionária, uma rota internacional. Mas a pergunta que todo mundo se fez na época e que é o centro de tudo é, afinal, de quem era esse helicóptero? E a resposta leva a gente direto para a política. A aeronave pertencia a uma empresa do Gustavo Perella, que na época era deputado estadual em Minas Gerais. E ele é filho de ninguém menos que Zezé Perella, que era senador. Ou seja, uma família com um poder político gigantesco em Minas, com ligações fortes com o futebol, com o Cruzeiro, e que já tinha um patrimônio, digamos, sobre os holofotes sob investigação. E o mais curioso, o próprio deputado Gustavo Perella admitiu que autorizou o voo. Mas a defesa da família foi categórica, eles disseram, olha, a gente não fazia a menor ideia do que tinha dentro daquele helicóptero. Simples assim. E é exatamente nesse ponto que a história, que já era grave, começa a ficar muito, mas muito estranha. O que parecia um caso claro de tráfico de drogas começa a se desfazer por causa de uma série de eventos na investigação que são, bem, no mínimo muito suspeitos. Olha essa frase. Ela resume perfeitamente a reviravolta mais inacreditável de todo esse processo. Imagina só, a pessoa que deveria estar acusando os traficantes, de repente, vira testemunha de defesa deles. É bizarro. A sequência dos fatos é de verdade impressionante. Presta atenção. Primeiro, poucos dias depois da apreensão, um delegado da Polícia Federal vem a público e simplesmente diz que a família Perella não tinha nada a ver com a história. Depois, o juiz do caso libera os 4 suspeitos que foram presos em flagrante. E não é só isso. Ele libera sem fiança, sem tornozeleira eletrônica, sem nada. E para fechar com chave de ouro, o promotor responsável pela acusação abandona o caso e diz que agora pode até ser testemunha de defesa dos réus. Inacreditável. E o que diziam os tripulantes? Bom, o copiloto, por exemplo, que era um empresário jovem, dono de uma escola de pilotagem, disse numa entrevista que foi contratado para transportar produtos eletrônicos e veterinários. E ele foi firme. Em momento algum, ele ou o piloto sabiam da cocaína. Pois é. E enquanto toda essa confusão acontecia nos bastidores da justiça, uma outra coisa igualmente estranha acontecia na frente de todo mundo. O caso simplesmente sumiu das manchetes dos grandes jornais. Detalhes que eram, assim, fundamentais para entender o caso foram praticamente ignorados. Por exemplo, as conexões políticas do senador José Perella, a liberação super esquisita do suspeito sem fiança e essa virada de casaca inacreditável do promotor. Nada disso virou um grande escândalo na mídia. O assunto foi sendo abafado e o debate público sobre o caso, bom, ele morreu. Para a gente realmente entender o peso do caso Helicoca, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o quadro geral. E a pergunta que fica é, a justiça no Brasil é igual para todo mundo? Será mesmo? A comparação aqui chega a ser chocante. De um lado você tem o caso Helicoca, quase meia tonelada de cocaína, os suspeitos são soltos sem nem pagar a fiança e no fim a investigação é arquivada.
Do outro lado, a realidade de milhares de brasileiros, pessoas presas por pequenas quantidades de droga, às vezes para consumo próprio, que pegam penas de 10, 12 anos de cadeia e vão superlotar os nossos presídios. São dois pesos e duas medidas muito claros. E quem pensa que esse é um caso isolado se engana. Esse padrão, onde os poderosos parecem estar acima da lei, a gente vê em outros casos também. Um exemplo famoso é a chacina de Unai, onde os mandantes do crime, mesmo condenados, continuam livres até hoje. No final das contas, quando a gente olha para toda a história do Alicoca, para todas as suas reviravoltas e para o seu desfecho, fica uma pergunta bem incômoda, uma pergunta que nos assombra até hoje. Aqui no Brasil, o crime, quando é grande, realmente compensa?